Olá, querido, querida, espectador, espectadora desse podcast. Quero lembrar a você que a Igreja Batista Casa Viva Rio está preparando uma série de podcasts que em breve serão disponibilizados para você assistir, né? E nós esperamos que seja bênção na sua vida, na vida de sua família. Estamos no mês de maio. Mês de maio normalmente se celebra o mês da família. E aí vamos pensar sobre vários assuntos concernentes à família. E nesse podcast nós iremos falar sobre o seguinte tema: abertura sobre os desafios e práticas na criação de filhos sob a orientação, os princípios cristãos. Esperamos que isso possa tocar profundamente na sua vida. Vamos então comentar um pouquinho da realidade que estamos vivendo hoje. A criação de filhos nunca foi uma situação tranquila e fácil, sobretudo agora quando o mundo passa por enormes transformações, mudanças. A gente vê crescer em nosso meio tantas ideologias que ferem princípios bíblicos, valores morais, cristãos, e cada dia que passa torna-se mais difícil pais terem condições, às vezes até equilíbrio emocional e espiritual para educarem os seus filhos. Portanto, eu quero que nesse podcast você seja, como se diz, impactado, esclarecido e motivado a entender que vale a pena ter filhos, que vale a pena educar os seus filhos. Sabe por quê? Estão conosco aqui duas pessoas significativas, importantes, que têm palavras abençoadoras para você. E elas vão se apresentar nesse momento, a Cláudia Estevão e o Ricardo Mercedes. Por favor, irmão. Olá, queridos, tudo bom? É um prazer muito grande, uma alegria e uma honra estar aqui participando desse podcast, dessa oportunidade em falar a pais, a filhos, a pessoas que criam vínculos familiares com a essência de Cristo. Amém. Eu sou Cláudia, esposa do Fábio, mãe do Felipe e da Júlia, filha de Francisco Aparecida e irmã de Marcelo e César. Nasci numa família que se constituiu, né, numa estrutura muito simples inicialmente. Meu pai era um trabalhador que não parava de estudar e, graças a Deus, ele conseguiu vencer na jornada dele. Mas era uma família muito simples, né, humilde, e que, apesar de meus pais não serem evangélicos, eles foram católicos. Minha mãe já faleceu, meu pai ainda está vivo, tem 92 anos, mas eles tiveram conosco uma educação cristã, né? E o princípio fundamental era a clareza de que não há valor maior do que o amor que os pais precisam ter pelos seus filhos, né? E amor conversa com muitos outros sentidos dessa palavra, né? Porque numa geração, num tempo em que a gente não tem tempo para as pessoas, talvez o melhor presente que um pai possa dar aos seus filhos, e eu pude ver isso como resposta na minha própria vida, é o tempo deles conosco, né? Já como mãe e Fábio como pai, Fábio foi um pai, foi militar, né? Então um pai muito protetor, muito cuidador, sempre fez tudo pelas crianças, era um pai que, assim, eu chamava ele de, assim, um anjo logístico, né? Todas as coisas também, eu como mãe, trabalhadora, que fui professora por 35 anos, no meio do caminho fiz psicologia, mas no meio desse caminho ele era aquela pessoa que provia. E como mãe dos meus filhos, ainda que eu trabalhasse, e sendo professora eu tinha um certo tempo, eu conseguia dedicar muito tempo a eles, né? Então, assim, eu quero dar foco a isso. Eu acredito muito que, ainda que a gente não possa estar todo o tempo com os filhos, o primordial e o valor maior é tempo com as crianças. Tempo de valor, né? É isso. Ok. Bom. Vamos lá, Ricardo. Então vamos lá. Eu sou o Ricardo, casado com a Maria Elisa. Tenho 2 assessores, um de 25 anos, o Matheus. O assessor mais novo, meu filho Rafael, né, com 19.
E minha história, alguns pontos aqui se assemelham à irmã, mas assim, algumas coisas que eu gostaria de colocar que eu acho interessante, né? Diferente da estrutura familiar que a irmã teve, né? Eu perdi o meu pai muito novo, eu tinha 16 anos, né? Muito jovem. Então Deus teve misericórdia de mim e eu tive que aprender a caminhar sozinho, né? Graças a Deus, né, não teve nenhuma falta com relação a nenhuma necessidade que não foi suprida, vamos dizer, necessidade material, mas eu tive que andar sozinho, né? Porque a figura do pai eu entendo que é sempre uma referência, né? Cada um com seu papel bem definido, a mãe e o pai, então eu perdi ele com 16 anos. E aí fui caminhando e tudo mais. Casei com Elisa aos 28 anos. E aí do casamento vieram lá Mateus e Rafael, né? Dois meninos são bênçãos, a gente sempre agradece muito a Deus pela vida de cada um, são meninos assim tranquilos, sabe? Bom. Graças a Deus por isso. E um ponto aqui que a irmã tocou que eu acho que é fundamental, a questão do tempo. O Mateus, ele sempre fala isso, né? Ele chega para Elisa e fala assim: mãe, eu agradeço porque a minha esposa é psicóloga também. Eu agradeço porque você não deixou de trabalhar para cuidar de nós dentro de casa. Eu entendo que, até na dinâmica de vida que nós temos hoje, que até questão econômica demanda que os dois trabalhem, a gente entende isso, né? E é o processo natural. Mas a gente teve a oportunidade, sacrifica de um lado, de outro, Sim. e ela optou, e foi um consenso, logicamente, e ela ficou em casa, né? Ou seja, eu falo para os meninos que eles têm o privilégio que eu e sua mãe não tivemos, né? Primeiro privilégio, terem tido a oportunidade de ser criados num lar cristão de pequenininho. Foram apresentados na igreja com 8 anos, com 8 meses, aquele processo todo que a gente sabe. E diferente da gente, né? Porque a gente foi para a igreja, eu tinha 23 para 24 anos, né? Já em outra fase da vida e tudo mais. E aí, dentro aqui dos assuntos que eu acho que a gente tem que colocar, eu acho que a gente podia conversar especificamente da dedicação do tempo. Não quer dizer que a pessoa precise ficar 24 horas. É melhor que ela fique meia hora de qualidade, né, do que a pessoa estar ali a todo tempo, mesmo porque cada um com uma necessidade, um fluxo de vida diferente e tudo mais. Mas o tempo é muito importante, né? E mais uma experiência que eu tive, até conversei com o pastor Levi, uma coisa que eu, talvez até inconscientemente, eu tinha uma preocupação, porque quando eu perdi meu pai meu pai tinha 42 anos e eu tinha 16. Então, na época, um distanciamento muito grande entre gerações, diferente de hoje, né? Sim. Que eu sento com o Rafael e jogo o PlayStation. Né? Isso não tinha antigamente isso. Então, um distanciamento muito grande. Então, ele casou muito tarde, com 42 anos, né? Desculpe, ele casou com 42 anos. Eu, quando tinha 16, ele ia fazer 58, uma distância muito grande. Então, talvez até inconscientemente, eu tinha uma preocupação de, até essa questão do tempo, né? Uma distância muito grande entre gerações muito diferentes, porque as interações eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Né? Ok. A ideia que meu pai tinha, ele pegava a gente e ia jogar bola na quinta, ok, pronto, e está cumprido o papel de pai, né? Então, mas Deus teve misericórdia e a gente foi caminhando. Ok. Né? Percebem? Duas experiências marcantes, diferentes, profundas, e não temos dúvidas de que o nosso bate-papo aqui vai esclarecer muitas coisas legais para você e vai tirar, de repente, da sua cabeça algumas preocupações, e esses irmãos aqui vão dar conselhos que vão abençoar, com certeza, a sua vida. Mas vamos lá. Falou aí em gerações, falou em tempo. Pesquisa feita no censo de 2020, o último censo realizado no Brasil, diz que brasileiros lá do século XX,
anos 60 aproximadamente, tinham aproximadamente, em média, 5 a 6 filhos. Né? Pai provedor, saía para trabalhar, voltava para casa à tarde, despreocupado, porque a mãe era educadora, tranquilo. Anos 60, século 20, século passado. Mas as coisas mudaram, né? O tempo passou e o censo nos diz que, atualmente, os jovens saem de casa mais tarde. Né? Quando casam, alguns, ao quererem ter filhos, têm um filho e olhe lá. E olhe lá. Alguns sequer querem ter filhos. E aí há uma causa existem algumas causas para isso. Por exemplo, hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho, que não era tempos atrás. Hoje a garotada, a juventude quer crescer na vida social, né? Querem primeiro galgar, né, espaços, escadas, né, do sucesso, ter uma vida econômica mais equilibrada e, por outro lado, a economia cada vez pior no mundo e no país. Sim. Uma porção de causas que levam, às vezes, alguns casais, né, a terem poucos filhos ou a não terem filhos. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que essas preocupações não deixem de ser importantes, mas que também outros princípios, outras orientações possam ser dadas a essa juventude. Mas outras coisas também que estão hoje influenciando o mundo são as inversões de valores. Né? São tantas ideologias contrárias aos valores bíblicos, morais, que talvez possa estar de alguma forma influenciando na vida dessas pessoas. Certamente. O mundo está mudando de forma muito rápida, muito rápida. Sim, nos últimos anos em especial. Né? E aí isso pode estar afetando também essa garotada, essa juventude que quer criar sua família, mas não tem ainda uma forma segura, né, para educar bem os seus filhos. Uma outra questão também que eu quero destacar aqui, que outrora pai trabalhava e mãe educava, mas ambos podiam, né, juntamente com o seu tempo, como bem disse aqui o Ricardo, equilibrar esse aspecto de estar presente, de Sim. educar os seus filhos. Hoje isso se tornou mais difícil, né? Tanto o pai quanto a mãe, eles vão para o mercado de trabalho, ficam sem tempo. Aí o perigo tão grande é que, por conta desse secularismo que está crescendo, dessas mudanças que estão se desenvolvendo no mundo afora que denigrem os valores bíblicos, a educação está sendo terceirizada. É a criança que vai para a creche, é aquela criança quase adolescente que vai para a escola, e aí os pais deixam de ser os educadores principais de seus filhos. Então vamos tratar um pouco sobre isso também nesse podcast, tentando de alguma forma abençoar o nosso querido espectador. Tantas coisas sendo relativizadas. O Evangelho, né, relativizado, denegrido, a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho, os princípios cristãos, né, sendo postergados ou até destruídos de forma muito direta e maldosa. Então muitos pais estão com dificuldade de educarem os seus filhos. E vocês hoje estão aqui para trazer alguns esclarecimentos que possam abençoar esses nossos jovens. Vamos lá então para algumas perguntas que eu creio ser muito importante vocês poderem compartilhar conosco. Por exemplo, eu pergunto ao Ricardo, como educar filhos sem comprometer a verdade do Evangelho e ao mesmo tempo não criar filhos alienados à realidade que vivemos hoje? Bom, vou dizer que fórmula mágica não tem, né? Se alguém está esperando a fórmula mágica, a gente não tem. Eu gosto de dizer o seguinte, eu aprendi isso lá na igreja, lá na Tijuca, né? O pastor Adriano sempre falava isso. Princípios, e até o termo fala isso, princípios eles são imutáveis. Os costumes eles podem mudar. E a gente pode aplicar isso a N questões da nossa vida. Até vestimenta, comportamento. Antigamente as pessoas se vestiam de uma forma, existia um costume. Os costumes mudam. O problema é que
O costume está aqui e o princípio está aqui. Existe uma linha tênue ali que faz essa separação. Então, o costume ele é válido se ele não invadir o princípio. O princípio ele é imutável, sim, sim e não, não. É simples assim. A gente complica, a gente cria regras, algoritmos. Eu trabalho com TI, né? Então a gente cria algoritmos mágicos para mudar as coisas e é tudo. O evangelho ele é muito simples. A receita de bolo está ali, né? Deus deixou tudo certinho sobre composição de família, sobre filhos, sobre todas as áreas. Está tudo ali devidamente orientado. A gente, às vezes, na correria, quer complicar ou transformar aquilo ali. E aí acontece muitas vezes da gente pegar os costumes, transformar esses costumes de tal maneira que eles comecem a afetar os nossos princípios. Então, eu acho que isso é uma regra básica que a gente precisa pensar sobre isso, né? O princípio não pode ser quebrado. O certo é o certo, o errado é o errado. O pastor usou um termo agora aqui. Hoje, tudo é muito relativo. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem... Né, existe uma multidão de verdade. E não é. A verdade é uma só. É muito simples, né? A gente começa a transformar essas coisas, né? Então eu penso, né, na resposta assim, de forma objetiva, né, da pergunta é isso. É a gente pedir a Deus graça, misericórdia para entender princípio e entender costume. Ah, hoje vai assim, vai ali, vai não sei o que, tem a festa, não sei o que. Ok, isso não é problema nenhum, desde que não firam o princípio. O problema é que a gente extrapola o costume e começa a afetar os nossos princípios. E aí vira um cristão de fachada. É simples assim. Né? Ok, então né? Basta seguir aquilo que as Escrituras Sagradas Eu acho orientam. Que é muito simples. Ok, né? Ok. Irmã Cláudia. Então, eu penso, né, que o que a gente tem visto acontecer de maneira muito assustadora até, né? Por que a gente está recebendo nos consultórios, ou num papo com algumas mães, ou na observação mesmo da vida secular, por que nós estamos recebendo tantas crianças adoecidas e tantos adolescentes muito adoecidos? Mas é um absurdo, né? Porque a mídia não pode publicar o que a gente tem visto em nível de autoflagelo e de suicídio, né? Em especial nas gerações Z, né? A alfa vem depois, mas assim, a alfa são as crianças e adolescentes de até 15 anos. Mas na geração anterior tem um grau de suicídio muito alto, né? E idosos também está acontecendo. O que eu penso? Eu penso que o vínculo matrimonial que existe naquele casamento ali, ele catequiza emocionalmente os filhos. Ok. Então, eu não posso atribuir alguma qualidade inerente a esses seres tão pequenos, sejam eles crianças ou adolescentes, porque tem gente que acha assim, meu filho chegou no ensino médio, vire-se. Não. Aí mesmo que você tem que ficar muito atento. Coloque todos os tipos de rastreadores no celular desse menino, faça tudo para saber o que ele está fazendo, quais são as dúvidas, esteja perto, viva a vida dele. Então, quando essa relação familiar, ela não exala, de fato, o perfume de Cristo, Sim. que é esse filho, olhar para esse pai, e esse pai honra a mãe, e esse pai, sabe, elogia essa mãe, que é um princípio masculino, é um princípio da própria hombridade humana, né? Então, assim, eu preciso praticar isso nas diversas ocasiões da minha vida. E a mãe precisa ser também essa mulher gentil, dócil, afetuosa, sabe? Que chega e dá um beijo na frente de todo mundo, que abraça, que não se incomoda de se ver afetuosamente envolvida com o seu marido ou com seus filhos. Então, há uma mensagem que vai muito além das palavras.
Porque há muitos casais que acham assim que se eu... É o princípio da pregação, né? Pregatio, martelare, né? Se eu pregar ali, se eu papapá, se eu só fizer isso, pronto. Não! Ok. Não, porque você usa o poder de ser homem para tratar mal a sua esposa. O que você acha que seu filho vai fazer na escola? Ele vai maltratar todas as meninas que ele encontrar. O que a sua filha vai fazer se encontrar uma mãe que não respeita o marido, que o marido falou, ela até está alterada, mas ela engole ali o sapo? Tá bom, meu amor, depois a gente conversa. E depois realmente conversa. Então são dinâmicas familiares, esse vínculo dos adultos perpassa a própria compreensão de ser humano que a criança e o adolescente têm. Aí a gente pensa assim, não, as crianças não veem nada. Tudo que está no interdito, elas sabem de tudo. Tudo que está velado, eles sabem de tudo. Mas os pais têm a ligeira impressão de que basta levar para a escola dominical. Terceirizar, E aí, Basta mandar alguém fazer aquilo por ele, mas não é. É a linguagem de todos os dias que seu filho vai aprender. Caramba, isso é amar como Jesus amou. É ver nas nossas ações diárias, seja com os nossos familiares, com as pessoas da nossa vizinhança, ver em nós uma prática, né, que seja amorosa, que seja de fato algo que o nosso filho fique surpreendido. A gente tem que surpreendê-los de alguma forma. ok. Então, eu acredito nisso, Ok. sabe? O vínculo é como uma pele que os filhos criam na trajetória da vida deles. E a gente deixa marcas. A gente deixa marcas muito bonitas, assim, no olhar o outro. Tem pessoas que não sabem fazer isso que a gente está fazendo. Sim. Aí você pergunta para essa criança e você vai ver, ou o pai ou a mãe não sabem fazer contato visual. Entende? Ok. Então são coisas bem importantes Ok. para a vida desse ser humano, que falar de Cristo é falar da nossa vida diária também. O exemplo vem de casa, né? É simples assim, né? Se em casa não tem exemplo, se eu plantar maçã, eu vou colher maçã. Sim. Verdade. É muito simples Ok. isso, né? Nessa colocação da Cláudia, eu achei interessante, e eu creio que muitos dos nossos jovens cristãos talvez estejam fazendo o que aqui foi dito e que não deveria ser feito, até por conta da realidade que o mundo está passando hoje. É o fato de terceirizar a educação do seu filho para a escola bíblica dominical. Sim. E aí, de repente, alguns desses seus pacientes são oriundos de igreja também. Sim, muitos, Ok, muitos. ok. E assim, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho extremamente importante, né? Historicamente, nós vimos a igreja, né, fazer assim, fazer um discurso de que nós precisamos ser perfeitos, sabe? E nós não vamos ser, entende? Então, assim, todo pai, e em geral é chato falar isso, porque assim, em geral é a figura do pai. Então, todo pai que atormenta a família ou atormenta os seus filhos para que eles sejam perfeitos, que só tirem 10, que sejam... Você está criando um ser humano que já vai virar um adulto adoecido. Então, assim, são as nossas feridas que nós não curamos e que nós transferimos para os Sim. nossos filhos. A igreja não teve um tempo em que tínhamos que ser perfeitos. Eu já vi uma mudança nisso. Sim. Mas assim, não olhe para o seu filho como se fosse você mesmo, porque ele não é você, entende? Tente entendê-lo como ele é, porque Deus te deu ele, porque você precisa mudar. E é difícil falar isso para os pais crentes. Eles não escutam. Eu estou falando isso que eu vivo no consultório. Eu recebo muitos adolescentes crentes. E aí quando eu falo, poxa, por favor, muda um pouco a sua dinâmica de chamar atenção. Não, mas eu vivia assim, meu pai batia na minha cabeça, batia o martelo. Tá, mas você não é seu pai, e essa dor não é sua. Vá lá e trate ela, mas não faça isso. Não reproduza o modelo adoecedor, entende? Então, criar os filhos também é ter a consciência de que as minhas feridas não podem ser maltratadas nos meus filhos. Uma forma de passar esse abuso, de passar essa
dificuldade que eu vivi num relacionamento com os meus pais. E só completando o Sim. que a Vilma está falando, e exatamente, eu vejo lá em casa, né? São dois meninos da mesma fábrica, né? E são totalmente diferentes, não é verdade? A fábrica é a mesma, A mamãe é a mesma. a mamãe é a mesma, mas são pessoas totalmente diferentes. E Ok. aí lidar com um exige, né, como a irmã está colocando, uma forma. Humildade. E se eu lidar com um de uma forma, essa mesma forma, se eu for lidar com outro, já meio que agride o outro, porque são muito Exatamente. diferentes, né? Exatamente. Mas muito diferentes. Ok. De repente aí não seria também essa situação aí de saber que os filhos, mesmo vindo da mesma fábrica, podem ser diferentes? Certamente. Seja um medo também que hoje alguns casais não querem ter mais de um filho, para não ter esse trabalho de lidar com as coisas Eu acredito diferentes? que a geração que está aí de pessoas muito jovens, eu acho que no ambiente que nós vivemos, nós ainda encontramos muitos jovens que querem se casar, que querem ter filhos. Eu acho que a gente ainda vê, né? Mas há muita gente por fora desse nosso ciclo que, assim, a questão primordial é não ter trabalho. Exatamente. Uhum. Já basta o próprio trabalho. Entende? Né? Já Ok. basta o trabalho. Então, é uma visão da vida muito só pelo prazer, né? Como se isso fosse possível, né? Ok. Um outro ponto, né? Falamos aí muito da questão do filho ser perfeito. E a questão dos pais? Às vezes os pais, alguns receiam ter filhos porque não se acham em condições de serem, Sim. porque não são perfeitos. A gente lembra aqui de Noé, o exemplo de Noé, né? O homem que temia, que andava com Deus, né? Íntegro, o único que foi escolhido em meio a tantos outros homens, a família que foi escolhida, mas aí a pessoa do pai, a pessoa de Noé, se a gente não se apegar muito ao texto bíblico, a gente vai querer entender que Noé não falhou nunca, foi um pai perfeito. Ao contrário, ele não foi, né? E Deus não deixou de usá-lo, e Deus não deixou de que ele tivesse além de um filho, né? É lógico, daqui é bom que a gente destaque bem aqui que uma das causas dos casais hoje mais novos não terem filhos, não é por nenhuma das causas que a sociedade está apresentando. É problema genético, problema de saúde, problema físico, né? E a esses casais essa palavra aqui não é dirigida. Sim. E a gente espera que esses casais, Deus possa conceder um dia a Amém. bênção de ter um filho. Mas são aqueles que podem, né, ter. Então, a questão mais é bíblica, né? É a questão mais da gente compreender que a família é bênção de Deus e que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Então, a pergunta que eu faço para o Ricardo, em primeiro lugar, ser pais cristãos realmente torna a criação mais saudável, talvez não tão tranquila, mas saudável, né? Prazerosa? A gente tem um compromisso, né, com Deus, né, e a gente entende que os filhos, né, Deus deixa eles conosco para que a gente administre. Isso aí. E a gente vai prestar contas disso, né? Ô, meu amigo, olha só, você não está indo muito bem aqui não, hein? Deus vai cobrar isso da gente. Então a gente tem que ter esse temor de entender como foi dito até agora. São indivíduos, pessoas diferentes e tudo mais, e eles estão ali junto conosco. O fato de sermos cristãos, a gente tem uma diretriz. Eu acho que sem essa diretriz, eu digo Ricardo porque eu fui para a igreja com 23 anos. Então, né, eu entendi, né, comecei a entender, viver igreja, né, me converti tudo com 23 anos. Então, sem isso hoje, eu não consigo me ver no mundo que a gente vive criando filhos. Eu não sei como é que seria, né? Eu acho que seria uma dinâmica muito complicada. E mesmo porque, diante do que você falou, por que as pessoas também não querem ter filhos e tudo mais?
Porque as prioridades são Sim, diferentes. É. Hoje, né, você falou isso no início, todo mundo quer as coisas muito rápidas. Mas não é assim. Não funciona assim. Essa semana no trabalho saiu um assunto lá, o cara que não sei o que. Eu falei, olha só, calma. A criança, primeiro, ela fica durinha, senta, depois engatinha, depois anda. Você quer sair correndo, cara? Você vai se machucar. Exatamente. Então, e essa dinâmica, essa cobrança, né, aí fora, e graças a Deus a gente não pode até ser influenciado, mas isso não é princípio nosso. Essa dinâmica faz com que as pessoas querem tudo muito rápido. Então a pessoa, eu quero casa, carro, um monte de prioridades que não são a família, né? A família não é a prioridade. Aí a pessoa vai pensar, bom, eu vou ter um filho no momento desse da minha vida, vai ser um empecilho para eu conquistar as coisas. Porque as prioridades estão erradas, né? As coisas simples são deixadas de lado, né? Para priorizar outras coisas. E aí nessa dinâmica dessa loucura que a gente vive aí à volta, muita gente não quer, não, filho não, eu vou viajar o mundo inteiro e não vou ter filho. Isso leva tempo. E leva tempo. Dinheiro. Exato. Eu acho que precisa de dinheiro, a menos que vá no porão do navio, num caixote, eu não sei, mas num processo natural leva tempo, né? Ok. Essa educação cristã, talvez alguns pais ajam assim, tomara que não. Seria o simples fato de poder, aos domingos, levar para a igreja, escola dominical, o Kids, né? Hoje agora é Kids, né? Ir lá para o Kids, né? Ou trabalho com adolescente. Como seria, de repente, essa forma de educação cristã? Olha, eu penso que assim, a gente deveria se agarrar naquela palavra que diz assim, façais tudo para a glória de Deus. Então assim, tem momentos na nossa vida com os nossos filhos ali, acho que no meio da adolescência, talvez seja uma das fases mais difíceis de se criar um filho. Porque a gente não tem uma justa medida, você não pode ser radical, porque se você for radical, ele deixa de vir a você. Mas também se você abrir direto o leque de possibilidades, ele vai e pode ser que ele não volte. Porque para provar hoje qualquer coisa tem na escola. Sim. Qualquer coisa que você imaginar, tá? Então, ali na adolescência, porque depois, quando os filhos entendem que você não é mais herói e sua esposa não é uma heroína, ali no finalzinho da adolescência, ele vai desconstruir essa persona que nós elaboramos como pais e mães, e de fato precisamos elaborar. Você não pode ser amigo do seu filho, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, tem que corrigir, fazer o que a gente chama de contenção, porque se uma criança não tem contenção, ela adoece, né? Ela adoece fisicamente, ela adoece psiquicamente. Então, quando os filhos percebem, meu pai não é aquela pessoa que eu conheci até a adolescência, ele é outra pessoa. Ok, mas ele já está praticamente formadinho, ele já é um jovem. Você falou assim, não é que você não faça assim ou assado, mas você entende que durante toda a trajetória, você precisa educar seu filho pensando que ele não é seu. A vida dele é para a glória do Senhor. Que legal. Olha, chegou num ponto interessante, né? Então, quando eu entendo isso, eu não vou poder fazer tal coisa porque isso não é um bom exemplo para o meu filho. Quem não viveu isso? Eu já vivi. Sim. Lá, quando meus filhos eram pequenininhos, eu queria porque eu queria ir no Rock in Rio. Eles estavam pequenininhos ainda. E aí eu não vou. E eu conversando com o Fábio falou, não, Cláudia, porque, poxa, também mentir para os meninos, é verdade, é para a glória de Deus, deixa para lá, vai passar essa vontade. Eu ainda era bem mais jovem. Então, assim, entende que você tem que ter esse discernimento de que seus filhos não vão ser o que você é. Segundo, seus filhos não vão ser o que você quer, então não escolha a profissão dos seus filhos. Ok. Não diga o que eles vão fazer, deixa. Deus vai inspirá-los, Deus já os trouxe prontos.
só vai manifestar os dons e os talentos que ele já deixou insertados nesse ser humano. Eu creio muito nisso. Amém. Olha, que colocação interessante, que eu não tenho dúvidas de que isso está trazendo paz para você aí, amigo, amiga, espectador, espectadora. Veja bem, criar os filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Esse é o desafio, né? Honrar sua esposa para a glória de Deus. Não é fácil, honrar mas seu marido eu creio para a glória de que fica Deus. um tanto mais saudável, mais... Muda tudo. Muda tudo. Ter isso como meta, né? Né? É Ou fácil, seja, você sabe que aquilo ali é uma herança de Deus. Exato. E você está criando, educando para a glória de Deus. A escola não faz isso. Não, nem a escola dominical. Não, Porque é muito Ok, pouco tempo. sem Você tem uma dúvida. vida inteira. Não que a escola não seja importante, estar com nem eles. a escola dominical, Isso aí. né? Mas isso é função dos pais. Amém. Dos pais. Que bênção. Um outro exemplo aqui que eu acho interessante a gente destacar, à luz da Bíblia, é o de Timóteo. A gente está falando de pai, de mãe, mas um dia a gente vai ser avó. Aliás, né, em novembro vai chegar meu primeiro neto, ou neta, se Deus quiser. Eu ainda, se Deus ainda quiser. vou esperar um pouco. Né, espero que seja tricolor, não Eu vascaíno. também vou esperar Ok, bastante. mas a avó e a mãe, né? O que vocês acham, né? Há famílias que, infelizmente, os filhos são criados não pelos pais, mas pelos avós, por alguma situação ocorrida na família, né? Exemplo de Lloyd, fala um pouquinho aí. Esse exemplo aí, essa marca bíblica aí na vida de Timóteo, que Paulo ressaltou, né? Exatamente. Né? Alguém que orava, que... Aliás, você já é avô? Não, eu estou novo, né? Eu não perguntei se você já é avô. Não, eu vou fazer 19 anos agora, em agosto. Pode cortar minha risada. Valeu. Não sou avô, ainda falta um pouquinho. Né? Mas assim, eu tenho boas lembranças, né? Porque eu particularmente tive, né? Meus avós maternos, né? Assim, participaram bastante da nossa lá, família e criação, e minha avó era uma pessoa muito dinâmica e tudo mais. A figura da avó, até a questão de Timóteo e tudo mais, né, é aquilo que eu estava falando do princípio. Você vê que a família que foi bem estruturada, ela deu origem a uma nova família que seguiu a estrutura anterior, né? Os exemplos, o ciclo vai se repetindo com a graça e com a misericórdia de Deus, né? Aleluia. Mas a gente tem que, o ciclo ele vai se repetindo, né? E como a gente... uma herança espiritual, né? Isso é muito bonito de pensar, né? Então, hoje, né, nós, eu e Elisa não somos avós, mas a gente não vai só estragar o neto, não, dar chocolate, não. Tem toda a parte educação, tem todas as questões dos princípios que a gente quer passar para eles, né? Para que a gente, ainda com os nossos erros e falhas, que não são poucos, né? A gente teve a oportunidade de ter 2 bênçãos lá de meninos. E a gente quer isso para a próxima geração, enquanto nós estivermos aqui, né? Enquanto Deus for seguindo aqui conosco aqui por esse caminho, né? Então eu penso isso. No contexto bíblico, né? É a herança passando de família para família, né? Ok. Eu não sei se a irmã quer complementar alguma Não, coisa. Ok, nós já estamos quase chegando ao final, mas temos um tempinho ainda. Que conselhos vocês dariam, né, para os jovens casais de hoje, no que diz respeito a terem seus filhos, a educá-los e, sobretudo, no caminho do Senhor? Cláudia, aqui... Então, eu vou repetir na frase que eu falei, porque isso para mim é muito forte. Façais tudo para a glória do Senhor. Amém. Façais absolutamente tudo para a glória do Senhor.
Não é à toa, né? E a gente tem visto, inclusive, pastor Hannerson pregar sobre isso. Nós estamos vivendo uma crise, né, de vínculo, uma crise de laços, de aspectos humanos, né, e até humanitários também nas relações humanas. Então, é fundamental que cada um de nós entenda que o que de melhor nós vamos fazer com os nossos filhos, sejam eles bem pequenininhos, sejam eles crianças ou sejam eles adolescentes, é ensiná-los pela etiologia, né, dessa família, a forma como ela funciona, os modos como se distribuem e como a gente deixa que cada um possa se colocar emocionalmente, como cada um pensa o mundo de hoje. É menos pelo não e mais pelo vamos pensar, vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então, menos por força e violência e mais pelo Espírito do Senhor. Amém. 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 Ricardo? É isso, assim, para resumir, né, a irmã colocou muito bem, mas assim, até talvez pela minha área, eu sou muito prático com as coisas, né? A minha vida é 0 e 1, é muito mais fácil, não é subjetiva, né? A TI é mais fácil. Eu acho que isso tudo vai ser sempre válido, como a gente conversou inicialmente aqui. Se nós passarmos realmente quem somos com os exemplos. O que nós vivemos dentro de casa vão ser o que eles vão colher. A criança pequenininha, e aí já é a área da irmã, é uma esponja. Então não adianta a pessoa pregar uma coisa e viver outra. Não tem mágica, porque a criança ela está mais atenta do que todo mundo, né? Okay. Então é o exemplo. E o exemplo é muito fácil. Como é que eu vou seguir o exemplo? Siga o exemplo de Cristo, que você seguindo o exemplo de Cristo, você vai refletir o exemplo de Cristo dentro de casa. Então é uma fórmula simples, não é trabalhosa, mas é por aí. Não tem outra maneira que eu vejo da gente conseguir passar isso, né? Para as crianças, meninos e meninas que... É aquela frase, né, tão conhecida que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso, exatamente. É sem isso. dúvida nenhuma. Bom, não existe fórmula... Sim, e o outro conselho... menos telas, e tirem todos os aplicativos que vocês puderem dos seus celulares, dos celulares dos seus filhos. Essa coisa de família dentro de casa conversar, oi, onde você está? Vamos fazer o quê? Estou no quarto aqui. Gente, grita a criatura lá no andar superior ou no quarto lá de trás, né? Então a gente precisa retomar práticas mais simples. Né? É verdade. Ok. Bom, não existe fórmula perfeita. Amém. Ok? Mas nós temos lá as escrituras sagradas, né, que é a os nossa princípios, né, regra né? de fé e conduta, e que nos auxilia profundamente no aspecto de educar os nossos filhos. Amém. Ok? Existe um compromisso diário, né? A irmã falou aqui, sempre está atento. Onde ele está? O que está fazendo, né? O que está olhando? O que está olhando, telas, né? Para onde você foi? Onde você está? Isso tem que ser diário, né? Com quem está? Ontem Elisa foi dormir, 9 horas eu dou um shutdown e eu desligo. Caramba! Que horas? 9. 9 horas. Mas 5 horas da manhã eu estou acordado. Tá certo, tá certo. Ok. Igual coisa, né? De velho, mas é isso. 11 horas ela estava deitada, eu estava esperando. O Matheus está em Niterói, está lá na casa da família lá da namorada. O Rafael está essa semana trabalhando lá de São Paulo. Aí 11 horas... Mãe, estou aqui. Aí ela foi dormir. Né? Eu já fui antes, porque senão não aguento. É assim mesmo. Mas ela estava esperando exatamente a sinalização, assim, posso ir dormir agora. Né? É tipo isso. Né? Eu acho que um exemplo legal de que os nossos filhos são herança. Sim. Mas que devemos criá-los para a glória de Deus é o exemplo de Ana. Né? Que fez aquela oração com propósito, sim, né? Sim. Oração com propósito. Orou já com o propósito de dedicar, já entregando a vida do filho ao Senhor. E quem foi Samuel, né, para a história do cristianismo, né, para a história bíblica. E uma outra questão principal que eu pude aqui detectar nesse
bate-papo tão agradável com vocês, é que precisa haver exemplo dentro de casa, né? Os filhos estão nos observando. É muito mais sobre a modelagem, né, que a gente faz nas nossas práticas, né? Práticas reais, práticas discursivas também, né? Isso. É menos pregar e mais viver. Do que pelo martelar a palavra e não fazer aquilo que a palavra está falando. Então, eu acho que um filho vai se sentir, vai obter um crescimento espiritual tão grande quando um pai reconhece o seu erro, ou uma mãe, e fala, ó, filho, eu errei aqui, eu pisei na bola aqui, me perdoa, fiz isso vai ser de um conhecimento, de um elemento para abençoar muito o filho. A maior influência na vida de um filho não é o que os pais dizem, é o que eles vivem. É viver. Ok, nós estamos chegando ao final desse podcast e eu quero ouvir agora as palavras finais de vocês, né, a todos nós que reservaram esse espaço do seu tempo para nos assistir. E eu dou a palavra Cláudia. Bom, eu agradeço grandemente essa oportunidade, agradeço à Igreja Casa Viva, ao Ministério de Família, ao irmão Léo, a você, pastor Levi, pastor Heinerson, e que nós estejamos sempre prontos a aprender com os nossos filhos, né? A gente tem sempre a impressão de que, sendo adultos, vamos ensiná-los tudo, quando na verdade cada ser humano guarda um mundo em si mesmo. Então esteja aberto e aberta a aprender também com seus filhos. Deem a eles essa oportunidade de sempre ensinar a nós alguma coisa que nós não conhecemos ainda. Certamente sempre haverá algo novo para nós aprendermos também com eles e trocarmos essa existência humana com Deus e em Deus. Amém. Amém? É isso. E assim, agradecer a todos, né? A gente poder ter esse bate-papo aqui, e um bate-papo cristão, sob a luz, sob a direção de Deus, isso é muito importante. A gente falar um pouquinho e mostrar que não somos perfeitos, né? E temos a responsabilidade, né, de criar filhos para a glória de Deus. Amém. Eu acho que esse é o peso, a responsabilidade que cada um aqui tem que ter durante toda a sua jornada na vida. Mesmo porque com 90, 100 anos vão continuar sendo nossos filhos, né? Então é isso que eu queria deixar, para a gente refletir sobre isso. Ok. Uma frase para marcar o fim desse episódio. Criar filhos é plantar sementes eternas em um terreno que Deus nos confiou. Amém. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Amém.